O casamento começa aqui. Uma escolha e uma aceitação. Neste conceito que estou aplicando, estou colocando que o marido escolheu por quê? Porque dentro de uma naturalidade, é o homem que toma a iniciativa de ingressar no namoro, compromisso, e de também propor o casamento. E então a primeira escolha é do homem. Claro, a mulher também escolhe, mas no sentido de escolha é o sentido de tomada de decisão. Por isso que nós que somos casados fizemos há tempos atrás, ao escolhermos aquela mulher que nós estávamos esperando ali no altar para recebê-la como esposa. Em contrapartida, aquela mulher, hoje sua esposa, estava aceitando a sua escolha quando ela entrou naquele ambiente onde ela ao longe te viu e foi até você. O casamento é uma escolha e o casamento ela é uma aceitação. Quando nós falamos de namoro ou noivado, é algo bem distinto e eu quero começar falando sobre isso, ou não falando, apenas fazendo um comentário para você que é solteiro, estando solteiro, estando namorando em um compromisso ou estando noivo. A vida de casado, com a exceção da intimidade conjugal que só é permitido e abençoado por Deus depois dos votos de casamento, a exceção disto, e de quaisquer outros toques um no outro, o namoro e o noivado é para ser vivido como se fosse um casamento. Porque se você, mulher, não conseguir corresponder ao seu namorado, quando eu falo namorado, é namorado ou noivo, tá? Amém? Quando você não conseguir corresponder ao seu namorado durante o tempo do namoro, agindo como uma esposa, você não vai viver depois de casado. Porque a submissão exigida por Deus para que a bênção venha sobre o casamento, ela não se dá no casamento, ela se dá antes. De igual forma, você, jovem, solteiro, e sonha com o futuro, em um futuro, um casamento, se você não conseguir viver como uma pessoa responsável, um líder, alguém que vai conduzir a namorada e fazer tudo por ela enquanto namorada, provendo, aconselhando, cuidando. Se você não for maduro o suficiente para fazer estas coisas, você vai fracassar, você vai falhar no seu casamento. Porque quando se chega ao casamento, eu vou dizer assim, é como a nossa chegada no céu. Nós não nos tornamos crentes porque entramos no céu. Nós nos tornamos crentes aqui e, pela graça, nos qualificamos ao céu. A mesma coisa é o namoro. Você namora dentro dos princípios bíblicos, você se torna uma namorada submissa, obediente, dentro dos limites da palavra, como se você estivesse casada. Se você foi infiel ao seu namorado, namorando, provavelmente é uma grande possibilidade de você ser infiel casada. E vice-versa. Se você não se sujeita ao governo dele, sabendo que este namorado, depois de um sim, abençoado pela igreja, com a testemunha de Deus e dos demais, se você não for submissa ao ponto de se sujeitar a ele, namorando, você não vai fazer isso porque você se casou. Ao contrário, é como se uma rédea paterna fosse
como se a rédea paterna fosse retirada de você e agora você não tem mais o governo do seu pai sobre a sua vida. Agora é aquele homem que não é o seu pai. Mas ele se tornou ou se tornará uma figura tão ou mais importante do que o seu pai. Porque em nenhum momento o seu pai será a sua carne e você um corpo com ele. Mas com o seu namorado ou a sua namorada, você se tornará os dois uma só carne. Então há um vínculo muito além da paternidade. Na paternidade carregaremos o DNA, mas perante Deus somos um. A tal ponto de Deus considerar santo, sagrado, a união entre um homem e uma mulher no casamento, se consumando no seu leito. Não mais como ato de prostituição, não mais como ato de adultério ou de quaisquer outros adjetivos pertinentes a isto fora do casamento, mas algo santo, sagrado. Como já expliquei, aonde o Espírito Santo, ele permite que o seu santuário seja usado por uma outra pessoa que não seja o próprio Deus. Por quê? É uma só carne. Então, se num namoro você não conseguir, repito e termino, ser submisso ao seu namorado, e você, namorado, não tem responsabilidade e maturidade para governar a sua namorada, como se fosse o seu marido, não entre no casamento, porque vocês serão infelizes até atingirem o grau de maturidade. De maturidade. Ontem eu fui ao casamento da filha de um de nossos irmãos, com a benção, fiquei muito feliz de estar lá. Ali eu não servi para nada. Eu não podia consolar Juliano nem ele a mim. Dois bezerros chorando, um do lado e um do outro. Mas eu guardei as palavras para o seu ainda noivo, hoje marido. Ela usou uma expressão dizendo: nós lutamos, passamos as dificuldades por causa da nossa imaturidade no início do namoro. Eu guardei isso. Porque eu lembro do início. Eu lembro que na imaturidade, no primeiro momento, na primeira semana que começou o compromisso, já não veio no culto de domingo. Os pais lembram disso. Imediatamente eu me levantei. Não, eu não tenho compromisso com o namoro e não tenho compromisso com o casamento. Eu tenho compromisso com a alma. Se você vai entrar num relacionamento e este relacionamento te prejudicar na caminhada cristã ou começar a prejudicar, claro que como pastor eu não vou abençoar aquilo. Porque está mudando o processo onde deveriam seguir. Mas aquilo, a melhor expressão usada foi a imaturidade. Talvez não compreendeu a minha rejeição posterior a ter abençoado. Talvez não tenha entendido a minha barreira. Porque a imaturidade não permite que as pessoas vejam aquilo que é sério. Felizmente, chegaram ao matrimônio, mas segundo o próprio testemunho, a imaturidade trouxe também muitas coisas que poderiam ter sido evitadas se aquele momento, como quaisquer de vocês jovens, for iniciado na ocasião oportuna. Então você que é solteiro, você que é... Desculpa ter usado o exemplo, é porque eu gravei essa parte, tá? Eu corto do vídeo, se não achar que é pertinente. Ou pelo menos eu corto o nome. Então, ao ouvir isto, é tudo aquilo que estou falando aqui agora. Se você vai entrar num compromisso de namoro, a primeira coisa é você tem que ter firmado no seu coração o compromisso do casamento. Claro que o casamento é uma consequência de você, namorada, e você, namorado, aprovar essa pessoa e você em breve quer levar para o altar. Se por algum motivo você reprovar, você não tem vínculo de se casar com essa pessoa porque você iniciou um namoro com ela. Está compreendendo isso? Por quê? Porque é a mais importante escolha e aceitação que você, rapaz, e você, moça, fará na sua vida. Se você não está pronto para poder viver o seu namoro como se fosse casado,
à exceção do ato conjugal, então você já sabe que como esposa e como marido, você vai fracassar até que você atinja a maturidade. Mas o casamento não é para nós atingirmos maturidade. O casamento é para quando nós a conseguimos. É quando nós passamos a tê-la. Estou maduro para o casamento. Estou maduro para ser um chefe de família. Estou madura para ser uma esposa submissa ao meu marido. Nesse momento, sim, você está apto, pronto para o casamento. Claro, haverão outras lutas, haverão outros ajustes, sim, que só é conhecido, como já aprendemos no último estudo, por causa da convivência, que antes não é visto. Mas tudo aquilo que pode ser evitado ainda namorando, você tem que corrigir enquanto está solteiro, namorando. Amém? Cada membro da família tem uma parte na vida familiar, e a mais plena felicidade e bem-aventurança do lar só pode ser alcançada quando a parte de cada um é fielmente cumprida. Se algum membro da família falha no amor ou no dever, a falha afeta toda a família. Isso é um trecho do livro de J.R. Miller, O Lar Cristão. Se um dos integrantes da família que dá início através do casamento de um homem e sua mulher, se quaisquer dos dois falhar nos seus deveres do amor ou do próprio dever para com o seu próximo, que é o seu cônjuge, a falha vai afetar toda a família. Se tiver filhos, todo o reflexo de um casamento fracassado reflete nos filhos. Um casamento, ele não é fracassado porque chegou às vias da separação. Ele é fracassado porque já se cogitou isso. E os filhos recebem todo o reflexo deste casamento desajustado. O que todo marido deve entender, ou, quando eu falar marido que agora, eu quero que você solteiro se inclua também, ok? O que todo marido deve entender é que quando uma mulher, a mulher que você escolheu para ser sua esposa, ela coloca as mãos sobre a sua mão, diante do altar do Senhor, ela está aceitando você como seu marido. Ela está aceitando ser a sua esposa. Naquele momento, o que significa isso? Ela está lançando sobre você todos os seus sonhos, suas perspectivas. Ela vai procurar em você toda a segurança que ela teve na sua casa, com o seu pai ou com quem a criou. Ela vai lançar uma carga sobre a sua vida que até mesmo a alegria dela vai depender daquilo que você pode proporcioná-la alegremente, mansamente, fielmente e amorosamente. Não é apenas um ato de ela agora é minha esposa. O que esta mulher está prestes a fazer, ou você que é casado, o que ela fez, resumidamente, ela te entregou a vida dela neste mundo. Enquanto ela viver. Claro que essa força de frase se aplica a quem é cristão, a quem é de Deus, a quem é temente a Deus. Ela te entregou a vida dela. Talvez nós, maridos, ainda não tivemos essa revelação, essa compreensão do que significou as nossas esposas chegarem e entregar a nós. Porque não foi apenas o que levou essa mulher a tomar uma decisão de entregar voluntariamente uma total submissão a alguém que não é o seu pai. Porque é isso que a esposa faz, ou fará, fez ou fará, quando chega ao altar do casamento. Ela está entregando a sua submissão a um homem que ela conheceu há pouco tempo e que ela vai chamar, a partir daquele momento, de seu marido. O homem mais importante da sua vida.
O homem mais importante da vida dela não é mais o pai. Ele foi. Por isso, o peso da responsabilidade ele é dobrado sobre nós maridos. Porque nós temos que corresponder como maridos e temos que corresponder com o zelo de pai. Porque é tudo que uma mulher entrega no altar do casamento. Não é apenas o sim. Junto com aquele sim, vem uma bagagem enorme de coisas emocionais que ela passa a depender do marido. Possibilidade de alegria ou de tristeza. Todos os seus interesses. Naquele momento no altar, a sua esposa entregou em sua mão. Por isso Deus responsabiliza nós maridos por tudo o que acontece em nossa casa e pela felicidade ou tristeza que estão ou que está na vida de nossas esposas. Está entendendo? Ela deixou a proteção, o cuidado, o sentimento, o sustento material e emocional de seu pai e lançou toda a sua expectativa em alguém que ela conhece há tão pouco tempo. É isso que a mulher, que a sua esposa fez, ou aquela que você escolher e te aceitar, você que é solteiro, fará no dia do casamento. Ela está entregando o futuro dela nesta passagem de vida, ao menos enquanto você viver, marido, em suas mãos. E depois que ela fizer isso, ela não tem mais como voltar atrás, porque Deus passa a ser testemunha do voto que ela lhe fez. Amém? Como ser um marido? Claro que quaisquer coisas que eu venha a falar aqui são insuficientes para descrever o que é um casamento. Nós vamos passar a vida inteira ministrando sobre casamento e sempre vamos ver que tem algo que precisamos aprender, mudar. Mas o que eu quero trazer aqui com esta mensagem, eu tenho procurado trazer ao longo dessas mensagens, é um conceito para te ajudar a ter um entendimento sobre o que é ser um marido. Ser um marido é o que Cristo foi e o que Cristo é para a sua igreja. O que Cristo é para o seu povo, ou foi para o seu povo, em seu cansaço, tristeza, dor. Todo marido, em sua própria medida, deve ter com a sua esposa. O espírito de amor de um marido exige que ele honre a sua esposa. O interessante é que quando namoram, estão noivados, o namorado, ele procura agradar a sua namorada de todas as formas que ele pode. Ele a honra. Mas por que muda depois que casa? É como se o namoro fosse um engodo, ou seja, uma isca para poder levar aquela moça ao altar. Ora, a maior testemunha que nós temos de nossas intenções é Deus. Possamos burlar isto aos olhos das pessoas, até mesmo da mulher que vamos escolher. Mas nós não podemos esconder as nossas intenções no casamento do olhar de Deus. O marido, quando ele diz sim para aquela mulher, ele está elevando ela ao trono mais alto do seu coração, depois do Senhor. Quaisquer coisas que eu falar no aumentativo é sempre abaixo de Deus, tá, irmãos? Eu não tenho que ficar falando que Deus não se compara. Então, só precisa realmente trabalhar isso. Então, quando você recebe a sua esposa, você está colocando essa mulher no trono mais alto do seu coração. Ela conseguiu convencer você a escolhê-la para ser a mulher da sua vida. A única que ocupará um lugar todo especial dentro dos seus sentimentos. Agora, como você vai honrá-la menos? Como você vai fazer menos por ela
uma vez que ela disse o sim a você. Porque enquanto namorado, enquanto sua namorada, você até poderia deixar de fazer muitas coisas e até honrá-la. Mas é claro que ela também veria que a perspectiva dela ser honrada como esposa também cairia muito. Por isso eu disse que é no namoro que a moça tem que viver como se fosse esposa, à exceção do ato conjugal. A mesma coisa é você, rapaz. Você tem que estar no namoro com a sua esposa, com a sua namorada, honrando-a como se ela fosse sua esposa. Porque você está colocando ela em um trono ao qual trono ninguém pode mais tirar, nem mesmo você. Como diz o próprio voto matrimonial, até que a morte os separe. É até a morte. E nada vai mudar isto. Porque foi Deus quem estabeleceu. Você, marido, tem que entender que a sua esposa, ela não é sua filha. Ela é sua esposa. Você tem que entender que ela não é sua mãe. Ela é sua esposa. E há homens que entram no casamento porque viveram o namoro, tendo a namorada, não entendendo a submissão pacífica e amorosa dela por você, ele acha que agora ele é o dominador. Porque ela é pacífica em sua submissão, ela está mostrando para você que quando ela se tornar sua esposa, você pode esperar dela um governo pacífico. Você pode esperar dela dias pacíficos para que você tenha paz para governar a casa, porque ela vai entender antes do casamento que sobre você haverá uma imensa responsabilidade colocada por Deus. E ela não quer ser um obstáculo para tirar o seu sossego e a sua paz. Então, o que essa moça cristã faz? Namorando, ela se submete ao seu governo de namoro. O problema é quando o namorado, depois que se torna marido, a trata como uma filha e não compreende a submissão a qual ele foi abençoado em ela lhe entregar. Porque quantos casais, e nem me refiro a casais do mundo, eu estou me referindo a casais dentro das igrejas, cujo marido daria um braço para que a sua esposa lhe fosse submissa e idônea. Daria um braço para ter uma esposa assim. Então, como que você, se for abençoado por Deus em ter uma esposa bíblica, temente a Deus, como que você vai tratá-la diferente no seu casamento? Ela não é sua irmã, ela não é sua mãe, ela foi criada por Deus para estar ao seu lado, lá no Éden. Valiei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é isso? Que seja a sua metade. É auxiliadora. Por mais que ela possa parecer frágil, porque ela é frágil, ainda que exteriormente ela possa demonstrar força, o que ela demonstra não muda o que Deus criou no seu ser, fragilidade. Mas na fragilidade da sua esposa, ela tem força para te ajudar, ela tem força para te auxiliar, desde que ela seja uma mulher convertida a Deus. Por isso que antes do sim no altar do casamento, você deve buscar essas características na sua namorada, na sua noiva. Entende isso? São duas vidas que se uniram para o bem ou para o mal. São duas vidas que se uniram para a alegria ou para a tristeza. Há maridos que, por um sentimento que acha que é amor, ele quer privar a sua esposa dos conflitos que ele enfrenta na vida. Biblicamente falando, está errado. Você não deve privar a sua esposa das lutas que você, como marido, tem na sua vida, porque ela é sua ajudadora. Ela vai estar do seu lado. O que você não deve fazer é colocar sobre ela as lutas da sua vida, para que ela resolva,
para que ela tome a decisão, para que ela seja a autoridade em dar a última palavra na casa. Isto aí você coloca uma sobrecarga emocional nela, que isso é pecado. Agora, esconder as suas lutas, suas tristezas da sua esposa para poupá-la, poupá-la de quê? Você não poupa a sua esposa não trazendo ela para a parte importante da sua vida, que está do seu lado. Porque ela pode até estar feliz, mas ela vai perceber que tem algo errado com você. Só que você, na boa intenção do seu coração de querer poupá-la, o homem vai e se prejudica. Logo, quem vai sofrer com as mudanças de comportamento do marido, pelas pressões da vida, é a esposa. Então você poupa ela de um problema, mas mesmo não querendo, você está acumulando um maior ainda para ela, que é lidar com a sua mudança de comportamento por causa das aflições da vida. A esposa é para apoiar. Então você, com o marido, você tem que entender isto. Não sobrecarregá-la, não lançar os seus problemas sobre ela, mas trazê-la ao seu lado. Porque ela vai ser a primeira a orar por você. Ela vai ser a primeira a dobrar os joelhos para a sua vida. Porque ela está compartilhando, você está compartilhando com ela as tristezas, para depois compartilhar as alegrias. Se fazemos um voto perante o altar do casamento, dizendo, eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, então como que na sua tristeza você vai poupá-la? Você não pode fazer isso. É muito bonito de se pregar. Não, o homem que é homem, ele poupa, ele é o escudo, ele poupa a sua esposa dos problemas. Está completamente errado isso. Ele não joga sobre ela os problemas, mas ele compartilha com ela. Porque Deus a fez com um propósito. Auxiliadora. Deus a fez para isso. Deus fez as nossas esposas para nos auxiliar. Então como que eu vou jogar isso pela janela? Como que eu não vou usar em meu benefício emocional a pessoa mais qualificada para me aconselhar? Mais qualificada, me refiro a uma mulher virtuosa, uma mulher cristã. Não estou me referindo a qualquer pessoa. A uma mulher cristã. É a pessoa mais qualificada para te aconselhar nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, não a trate como criança. Não trate a sua esposa como se ela não tivesse capacidade para te ajudar. Mas também ajude-a a não agir como criança. Porque tem esposas que agem como criança. Não amadurece. Parece mais filha do que esposa. Não que o marido a veja assim. Mas a sua infantilidade e imaturidade para as simples questões da vida leva esse marido a ter dúvidas se pode trazê-la ao seu lado para compartilhar suas tristezas ou não. Mas a culpa aí não é dele. A culpa aí é da esposa que quer agir como criança. Então nós, como maridos, se formos maduros, nós temos que ajudar nossas esposas a amadurecer e não ser criança. Porque criança já basta os filhos que vamos ter ou que temos. E já é muito difícil de lidar, não é verdade? Sim ou não? Nós precisamos ao nosso lado de uma mulher adulta, madura, capaz de nos auxiliar com um conceito bíblico a qual Deus a estabeleceu. Auxiliadora idônea, alguém que vai estar ao meu lado. Compreendeu até aqui? Mas essa pessoa que nós levamos para o altar e se tornou nossa esposa ou se tornará sua esposa, há um dever que cabe a você, marido, que Deus coloca sobre ela. Antes de qualquer coisa, antes de ser o provedor, antes de ser o protetor, antes de ser o mantenedor e o governo sobre ela, Deus coloca uma condição chamada amor. Porque imagina assim, a sua esposa teve um pai que a amou por toda a vida, ou alguém que a criou. Mas
Vou falar pela normalidade que deveria ser as coisas. Um pai. Amém, irmãos? A sua esposa teve um pai que a amou a vida toda. De repente, aquele pai a entregou a você em matrimônio para que você a recebesse como sua esposa. Naquele momento, ela tem o amor do pai, só que ela não tem mais a prioridade dele. Porque a prioridade agora dela é para o marido e o marido é com ela. Então, como que Deus estabeleceu isso? Eu creio. Maridos, amai a vossa esposa. Só que ele aumentou esse grau de amor, que ele poderia falar assim, como o pai dela a amou e cuidou dela, estaria muito certo, não é verdade? Só que Deus aumentou o grau. Ele disse, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque todo pai entrega a vida por um filho, principalmente se for uma filha. Entrega a vida. Dá o peito a cara a tapa. Dá o peito para ser esfaqueado, para defender a filha. Então Jesus Cristo vem e fala, eu não quero que você ame a sua esposa como seu pai a amou. Eu quero que você a ame como eu amei a igreja e me entreguei por ela. Este é o grau de amor que Deus exige. Não está na minha escolha ou na sua escolha entregar isso para as nossas esposas. Por quê? Porque lá no altar do casamento, esta mulher que nós chamamos, essas mulheres que nós chamamos de nossas esposas, elas foram a nossa escolha para a vida inteira. Então eu não posso dar a ela menos do que ela teve a sua vida toda. Eu tenho que lhe proporcionar, pelo menos, de igual valor. Mas olhando para Cristo, um valor muito acima de qualquer expectativa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25, a palavra diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o amor que agrada a Deus. O amor imerecido. Quando Deus nos diz para amarmos nossas esposas, Ele não colocou uma condição para isso, exceto uma. Porque ela é a sua esposa, ela é a sua mulher. Essa é a condição para nós, maridos, amarmos nossas esposas. Elas não precisam fazer absolutamente nada para merecer o nosso amor. A condição de cada um de nós termos escolhido elas para serem nossas esposas é o motivo pelo qual nós devemos amá-la. O marido que não entende isto, ele só vai amar a sua esposa se ele for correspondido de igual medida. Ou se ao seu conceito ela fizer por merecer tamanho amor comparado ao que Jesus teve para a igreja. Ora, Jesus nos ama de uma forma incondicional, não é pelo nosso merecimento, até porque não merecemos. Este é o amor que o marido tem que ter por sua esposa. Quando este amor é incapaz de ser entregue lá no namoro, ele não será entregue depois de casado. Por isso que o namoro, o compromisso de namoro no noivado, é onde todos os sentimentos e obras que pertencem ao casamento precisam ser praticadas, exceto o ato conjugal, o sexo, e quaisquer toques do corpo um do outro que só é permitido ao cônjuge. Tirando isto, este viver precisa acontecer. Porque se você não conseguir amar a sua esposa, sua namorada, incondicionalmente, você não vai fazer isso porque você se tornou seu marido. Mas sendo marido, ela não precisa fazer absolutamente nada. Ah, minha esposa não merece. Não, ela merece. Ué, se você a escolheu, é a que mais merece
entre todas as mulheres que possam ter passado pela sua vida. Porque a nenhuma outra você disse sim diante do altar do casamento. Mas a ela você falou. Então, só pelo fato de você ter falado sim para ela, ela se tornou a pessoa mais qualificada para receber o seu amor incondicional. O que mais você quer disso? Eu nem estou falando dela ter te aceitado. Eu estou falando de você tê-la escolhido. Só por isso, ela é a mulher mais importante da sua vida. E não é a sua mãe. Não é a sua mãe. É a sua esposa. É a mulher mais importante da sua vida. Porque a sua mãe você não escolheu. Você nasceu dela. A sua esposa foi sua escolha. Você a elevou no seu coração. O amor de mãe, ele nasce naturalmente, mas por uma esposa, nós entregamos. Pela namorada, nós entregamos. Entende isso, igreja? Ou pelo menos, homens, maridos, um amor disposto a sacrificar a si mesmo. Um amor de entrega e não de receber. Esse é o amor que nós temos que ter. É assim que temos que amar nossas esposas. Primeira coisa, amar como Cristo amou a igreja. Segundo, amar com o próprio corpo. Como ao próprio corpo. Efésios, capítulo 5, versículo 28. Diz assim. Acharam aí? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O amor que cuida, um amor que protege, um amor que alimenta. É amá-la como ao próprio corpo. Você cuida do seu corpo, você alimenta o seu corpo, você protege o seu corpo. É assim que você precisa estar pronto para amar a sua esposa. Você que ainda é solteiro e vai entrar no futuro num laço conjugal. E nós que já somos casados e temos nossas esposas, é assim que nós devemos tratá-las, amá-las. Com o amor de Cristo, com o amor acima da nossa própria vontade. Terceiro, amar e não tratar com amargura. É a terceira coisa que nós temos que aprender. Como amar? Não armando com amargura. Colossenses capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor, ela diz assim, Colossenses 3, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Observa que por 3 vezes eu li em Efésios 5, 28, Efésios 5, 25 e Colossenses 3, 19, Deus, através de Paulo, falando a mesma coisa. Maridos, amai a vossa esposa, amai a vossa mulher. Nessa terceira, amar e não tratar com amargura. Por quê? Quem verdadeiramente ama a sua esposa, a respeita. Quem ama a sua esposa, considera como parte importante e fundamental da vida. Quem ama a esposa, a faz feliz todos os dias da sua vida. É para você fazer a sua esposa feliz. Esse é o único propósito do marido no casamento. É fazer a esposa feliz. Você não precisa realizar absolutamente mais nada. Se a sua esposa, ela é feliz no casamento, o seu propósito, pelo qual Deus te constituiu, depois que você a escolheu como marido, foi cumprido. Porque quando nós amamos, não ao nosso modo, não ao nosso jeito, mas o amor que lhe proporciona dias de alegria e felicidade. Se
Se uma esposa ela não é feliz no seu casamento, a probabilidade é que a falha seja do marido e não da esposa. A probabilidade é que a falha seja do marido e não da esposa. Eu quero dar um conselho prático. Que a própria palavra diz. 1 Pedro 3. Se você puder abrir, eu quero abrir esse texto com você. 1 Pedro capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Então, um conselho prático que a Bíblia traz para nós maridos é: vivamos a vida comum do lar. Eu não sei porque as pessoas arrumam tantas coisas para poder definir o que é ser o marido ou como viver com o marido. Viver com o marido é viver as coisas comuns de um lar. Quais são as coisas comuns de um lar? Prover, proteger, cuidar, amar, fazer feliz. Talvez as 5 principais. Realizações, conquistas, não tem a ver com as coisas comuns de um lar. Mas você ter a sua esposa ali junto de você, você saber que você correspondeu ao que ela, a sua antiga família, esperava, de que ela fosse uma mulher feliz. Se você corresponder com isso, eu disse, você cumpriu o seu papel de marido. Então Deus nos convoca a não inventarmos. Eu não posso inventar alguma coisa para fazer a minha família ser feliz. É a vida comum do lar. Agora, a esposa que não aceita isso é porque ela não entrou num casamento para ser esposa. Ela entrou num casamento para ter um escravo trabalhando por ela, para satisfazer os seus anseios. Aí ela não é esposa, mas isso é para a esposa ainda. Amém? Não cheguei em vocês ainda. Por enquanto eu estou só nos homens. Então é a vida comum do lar. Se for suficiente para você isto, você tem a receita para ter uma família aprovada por Deus e feliz. Quaisquer outras coisas são agregados que vêm para contribuir com a sua felicidade. Isso é chamado de prosperidade material. Mas a vida comum do lar é o que toda mulher deveria esperar de um homem. É o que toda mulher deveria esperar de um homem. A atenção, o zelo, o cuidado, a prioridade, vida comum do lar. A prioridade não é o lazer com os amigos. A prioridade não é os seus sonhos. Tem maridos cujos sonhos são pessoais. Sacrificam tudo para realizarem os seus sonhos. Mas não sacrificam nada dos seus sonhos para satisfazer a alegria da sua esposa. O marido que é assim, ele falha no seu papel de marido aos olhos de Deus. E nós, como maridos, nós temos que ter uma vigilância muito alta quanto a isso, porque nós sempre trazemos do nosso subconsciente que, se nós estamos satisfeitos e felizes, subentendemos que as nossas esposas também estão. Talvez você não saiba, mas eu vou te contar uma novidade. Nem tudo que você gosta é importante para sua esposa. Nem tudo que te faz feliz a deixa feliz. A felicidade dela é ver você feliz, mas isso não quer dizer que você a tenha feito. Tem casamento que a primícia de sustentação é essa. Eu estou feliz no meu casamento, por quê? Porque os meus sonhos eu estou realizando pela bondade de Deus. Eu estou fazendo o que eu quero, as minhas conquistas. Aí eu olho para minha esposa, eu a vejo sorrindo, feliz. Eu não conheço o coração dela, então eu prejulgo que ela está feliz porque eu estou. Mas em nenhum momento eu sacrifiquei algo em favor dela. Em nenhum momento eu perguntei para ela. Eu vou dar aqui um exemplo meu. Eu tenho 28 anos de casado. 28 não. Eu tenho 28 anos de casado.
Eu confesso que pode haver outras, mas eu conheço uma coisa que a minha esposa reclama comigo há 28 anos e eu nunca dei importância. Porque para mim não é importante, não é relevante. Eu vou dizer para você o que é: um varal de roupa. Isso já foi assunto de queixas dela comigo. Um varal para pendurar roupa que ela lava. E eu nunca dei atenção para isso em 28 anos. Eu nunca atinei o quanto aquilo a deixava infeliz. Fazia a hora que eu queria. E quando o negócio não dava muito certo, ela, depois eu faço. De repente eu via ela puxando, amarrando nas coisas. Eu olhava aquilo e que bom que você fez, certinho. Hoje eu vejo isso como uma vergonha para mim. Porque uma simples coisa, que é um varal, para ela era muito importante. Agora, o que na minha ignorância, ou cegueira eu não vi, é que o que era importante para ela me beneficiava. Porque as minhas roupas iam para lá serem secas. Então eu não tive a capacidade de entender que algo tão pequeno era muito importante para ela. O varal. O meu próprio exemplo. Porque a gente está tão envolvido no que nós queremos, é para a família. Não é para a família, é para você que é marido. A sua família pode até beneficiar, mas você fez para você. Você não fez para sua esposa. É ali que nós erramos. Porque nós estamos felizes, mas alguém não está tão feliz quanto deveria estar. Aí alguém vai dizer assim: mas que mulher boba, vai ficar triste por causa de um varal? Bom, cada um sabe o que é importante para si. E não é isso que é julgado. O que é julgado é o que o outro precisa. Então o que Deus fala? Ame a sua esposa. Eu não me sacrifiquei pela igreja? Então sacrifique o seu tempo. Sacrifique o seu lazer. Sacrifique os seus sonhos. Você junta dinheiro para poder fazer as coisas que você quer. Junta dinheiro para fazer as coisas que ela quer. Ela quer. Você vive para fazê-la feliz. Não cometa esse mesmo erro. Os meus olhos se abriram para isso no momento que eu comecei a estudar essa palavra. Peraí, tem um negócio aqui então que eu também não estou dando atenção. É um varal? Mas o varal já foi assunto de nós sentarmos frente a frente no sofá. Você nunca faz o varal para mim. E eu ria daquela situação. Levava na brincadeira, mas para ela era algo sério, porque ela precisava. Como você, que é a esposa, precisa. Ou você pendurou sua roupa no chão? Não, pastor, lá em casa eu tenho uma secadora. Na minha casa não tem. Minha secadora é o sol. Amém? A minha não, da minha esposa. A secadora dela é o sol. Então ela precisa do varal. O varal era importante para ela. O varal de roupa. E eu não tive a sensibilidade de entender o quanto isso a entristecia. Não é aquela tristeza a ponto, que casamento infeliz. Mas havia algo que era minha culpa produzir tristeza nela. Lidar com família requer discernimento. Liderar uma família, homens, requer discernimento. Deve saber que suas decisões afetarão toda a sua família. A minha decisão de não fazer um simples varal afetou a minha família. Na questão, a minha esposa. A minha decisão de não dar importância a um simples varal. Eu nunca mais vou esquecer esse tal desse varal. Foi minha decisão. Estou pegando o meu exemplo simples e você coloca isso nas questões da sua vida. Liderar uma família requer discernimento. Normalmente o marido, ele vai ser um exemplo a ser seguido, a ser imitado. A sua esposa, se ela ver que você tem virtudes, valores, a tendência é ela te imitar. Mesmo querendo, ela vai imitar você. Porque é algo bom para ser imitado.
seja nas brincadeiras, seja no jeito de falar. Minha esposa outro dia chegou para mim, não sei se foi hoje, se foi ontem, a gente brinca muito, ela está assim comigo. Ela foi brincar comigo lá, ela está assim, ó, essas bobagens eu aprendo com você. Foi ontem que ela falou comigo isso. Essas bobagens eu aprendo com você, aí eu fazendo igual. Essa coisa boa, como ela estava rindo, então tá tudo certo. Então minhas bobagens, a fez feliz. É isso que você tem que fazer com a sua esposa. Até mesmo as suas brincadeiras, se ela fizer a sua esposa feliz, ela vai imitar. Porque a esposa, ela imita o seu marido. É a referência que ela tem de homem. Claro, antes do seu pai. Mas no casamento, é a referência que ela tem de homem. De governo, de liderança. Sabe o que a nossa esposa passa a vida inteira fazendo? Mesmo no seu subconsciente? Tentando confirmar todo dia que a sua escolha foi certa. Que a sua aceitação foi certa. Ao dizer a cada um de nós o sim diante do altar. Elas passam a vida inteira procurando se convencer de que a escolha dela em nos aceitar, delas em nos aceitar foi certa. Já parou para pensar nisso? E todo dia a sua esposa tem que levantar e saber que ela entregou a vida nas mãos de um homem de Deus, com discernimento, que a ama, que cuida dela, que se preocupa com ela, que a trata com delicadeza, não com brutalidade, porque ela não é um homem. E mesmo se fosse um homem, é interessante como que nós homens somos muito educados e delicados, em certa medida, com as pessoas de fora, com o chefe, com a pessoa que não pertence à família, e não tratamos com a mesma delicadeza a pessoa mais importante para nós. Como podemos dizer que somos homens? No sentido em que Deus está sempre procurando um homem viril, um homem na condição de homem, que consegue fazer uma das coisas mais difíceis da vida, proporcionar alegria ao sexo oposto. É uma das coisas mais difíceis que nós homens temos. Proporcionar alegria a qualquer pessoa, muito mais se for uma mulher. Ainda mais uma mulher que convive conosco. Com agravante, que nós conhecemos suas falhas. Agrava um pouco mais, muita coisa que a gente não gosta. E só fomos descobrir depois que casamos. O nosso desafio permanece o mesmo. Amá-las como Cristo nos amou. Isso não vai mudar. Liderar uma família com discernimento. Proporcionar à esposa as condições para ela exercer bem o seu trabalho no lar. Somos nós que temos que proporcionar às nossas esposas o papel mais importante que Deus colocou nas mãos dela. Ser uma boa dona de casa. Vou falar disso depois. Eu tenho muita coisa para falar com as mulheres, esposas, nesse sentido. Muita coisa para falar. Liderar uma família com discernimento. Conduzir sua esposa no caminho de Deus e ajudá-la a permanecer nele. Embora a salvação ela é individual, mas no que tange a governo, Deus diz que nós maridos temos que governar a nossa casa como se nós estivéssemos governando a igreja. Por isso que um condicionante a quem quer ser um pastor é que governe bem a própria casa. Que crie os filhos sob disciplina. Isso engloba que a esposa está muito bem obrigado nesse meio familiar. Nós temos a responsabilidade de conduzir nossas esposas no caminho de Deus. Se qualquer escolha nossa, se qualquer decisão nossa afeta a caminhada dela com Deus, nós cometemos pecado. Porque tem esposa que ela, por algum motivo, elas aceitam uma dependência espiritual do marido no sentido de que se o marido não vai para a igreja, ela também não vai. Ele falar que você não está com o seu umbigo amarrado ao seu marido, não. Você estava na sua mãe.
E até esse foi cortado, para que você fosse livre. Diante do Senhor, você não tem que fazer isto. Não deve fazer isto. Agora, nós maridos temos um papel muito grande nisso. Se eu sei que a minha esposa não tem ainda força espiritual para caminhar sozinha, independente de mim, então, como seu marido, a única coisa que eu não posso fazer é desviá-la do caminho de Deus. Eu não posso ser inserido naquele, cuja palavra diz, ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequenos. Jesus fala, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se suicidar na água, e se afogar, do que você fazer um pequeno tropeçar. Começa com esse pequeno, a sua esposa. Se por causa de você, ela desvia do caminho de Deus, você tem uma conta alta e que você não vai poder pagar perante Deus. Liderar a família, proporcionar momentos de alegria, passear, lanchar fora, jantar fora, nem que seja pegando marmitex e ir para debaixo de uma árvore numa praça. Coisas simples, mas que compõem um viver familiar. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para sair? Comer um cachorro quente, uma pizza? Quero falar uma outra coisinha aqui. Sua esposa não é um amigo para dividir a conta com você. Não, aqui é meio a meio. Porque ela não é sua esposa, não? Caso ela trabalhe, é você, macho. Tira a mão do bolso, porque o que você tem é para ela. É para satisfazer ela. Você quer ver uma coisa mais vergonhosa para o marido? É ele dividir, obrigando as contas da casa com a esposa. Essa aqui é minha, essa aqui é sua. Se eu pagar a sua, você tem que me devolver. Isso é uma vergonha para quem é marido. Uma coisa é dividir, não é dividir, é juntar os dois a composição de renda e pagar as despesas da família. Outra coisa, eu paguei o gás é seu, viu? Eu paguei, você me deve. No dia do seu pagamento, eu quero 110 do gás. E cobra. E tem a cara de pau de cobrar. É mais fácil dever para um agiota do que para o marido. Porque o infeliz vai ficar todo dia na cama. Aos 110, hein? Bem, eu quero amar hoje. Tudo bem, mas amar sem o 110 é bem difícil. Não vai. Meu 110, hein? É brincadeira? Mas isso é muito sério. Isso arruína a família. Sabe por quê? É casa dividida. Em algum momento, isso pode dar um grande problema. É você. Marido não tem que cobrar a esposa, mas também não pode negar a ajuda, porque ela é auxiliadora. Se ela pode ajudar e isso não interfere no seu papel de esposa do lar, ela deve ajudar. E você deve aceitar, porque ela foi colocada ali como sua ajudadora. O que eu estou dizendo aqui é quando o marido, ele cobra da esposa aquilo que ele pagou porque é a parte dela. Se a esposa não é feliz no casamento, provavelmente uma grande parte da culpa é do marido. Se ela não se sente segura, a culpa é do marido. Se ela não se sente cuidada, a culpa é do marido. Se ela não se sente capaz de educar os seus filhos, a culpa é do marido. Porque é ele que tem que dar a ela o suporte. Ela não foi chamada para governar. Ela foi chamada para ajudar. E tem maridos que entregam o governo da casa totalmente para a esposa, ainda cobra dela
se o filho se desviar, se o filho ou a filha se perder. Não, macho. Tá vendo que a palavra que eu estou usando? Macho. A responsabilidade é sua. É sua. O dono de uma empresa, ele não faz tudo dentro da empresa, mas ele sabe tudo que está sendo feito lá dentro e dá toda a ferramenta e suporte para que os chefes e os subordinados exerçam bem o seu papel. Assim é a esposa do lar. Tem marido, não, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de educar os seus filhos. Tem, porque se não tivesse, Deus não teria provido eles para uma família. É governo. Se você é solteiro, também está. Se você é solteiro, você pensa que está pronto para fazer sua futura esposa feliz e guiá-la com sabedoria no caminho do Senhor? Você acha que você está pronto para isso? Se você tem uma namorada ou noiva, ou quer ter, você acha que você está pronto para amá-la, ser educado com ela, tratá-la bem, para ela se sentir nas nuvens ao estar no compromisso com você? E por último, você acha que está pronto para ter a maior responsabilidade? Ouça bem, como eu coloquei aqui. A maior responsabilidade que nesta vida será entregue em suas mãos? Mais importante do que a responsabilidade de ser um pastor de uma igreja. O que você que é casado, você recebeu, foi a maior responsabilidade que um ser humano recebe neste mundo. Ser o cabeça de uma outra pessoa e o governante de uma família inteira. E isso é tão sério para Deus que ele desqualifica o homem mais santo, ele desqualifica o homem mais capacitado pelo Espírito Santo a ser um pastor, se ele não governar bem a sua casa. É a maior responsabilidade que você recebeu quando você disse sim. Pastor, eu não sabia o que eu estava falando. Agora você sabe. Agora você sabe. Sabe por quê? A vida e bem-estar de sua esposa, ela colocou nas suas mãos. E nenhum ser humano faz isso pela outra pessoa, a não ser a esposa. Uma pessoa se sujeita a outra por causa de um pagamento em uma empresa. Uma pessoa se sujeita a outra na igreja por causa de Cristo. Mas no casamento, uma pessoa se sujeita a outra por amor. É isso que uma mulher faz quando escolhe um marido. Ela escolheu alguém, foi isso na sua cabeça, que nesta vida, se o infeliz a tratar mal e viver 100 anos, é 100 anos que ela vai viver debaixo da sombra desse infeliz, estando com ele no laço matrimonial ou não. Laço matrimonial não, corrigir. Estando no convívio com ele, debaixo do mesmo teto ou não. Mas o laço é permanente até que ele morra. É isso que ela fez. Uma escolha que, se dependesse de mim, se eu fosse mulher, eu ia passar esse namorado meu ao crivo da palavra completa. Eu ia submetê-lo a todas as provas inimagináveis para ver se eu vou aprová-lo como meu esposo. Se eu fosse uma mulher, eu faria isso. Por quê? Porque essa decisão é para a minha vida toda.
ou dele. Para a minha vida toda, ou dele. Tudo que fazemos é para a esposa. Se eu levantar e o seu deitar é para ela. O seu esforço do trabalho é para ela. Não, eu trabalho para os meus filhos. Você está completamente errado. Na verdade, você até pode estar fazendo isso, mas você está completamente errado perante Deus. Você não trabalha pelos seus filhos. Você tem que trabalhar pela sua esposa. Se você trabalha pelos seus filhos, você está em pecado diante do Senhor. Porque primeiro é a esposa. Filho vem depois. Primeiro é a esposa. Você não colocou o seu filho, você não escolheu colocá-lo no trono do seu coração. Ele nasceu nele. Mas a sua mulher, foi você que a elevou a tal patamar. Ou é você que vai elevá-la quando você escolher uma mulher para se casar. Então comece a honrá-la perante Deus agora. Porque o que você vai ser agora, dificilmente como cristão, você vai mudar depois do casamento. A tendência é melhorar. Amém, igreja? Há muita coisa para falar? Claro que há. Há muita coisa para dizer? Não tenha dúvida disso. Mas o que eu estou entregando aqui é um pontapé inicial. Primeiro, para você que está casado, você passar a ter outros olhos para a sua esposa. Outros olhos. Se tem uma mulher que você deveria até chamar de senhora, é sua esposa. Sim, senhora. Os antigos apresentavam suas esposas dizendo, essa é a minha senhora. Quem é mais idade sabe disso. Hoje isso não se perdeu. Mas os antigos falavam, essa aqui é minha senhora. Ou seja, é a mulher que manda em mim. E porque uma mulher tem o poder de influenciar o seu marido, uma grande responsabilidade também está sobre ela. Porque a sua influência sobre o seu marido pode levá-lo a ser bem-sucedido ou um fracassado na vida. Então não pense que também que as coisas aliviam para você que é mulher, que é esposa, que é casada. Porque mesmo não sendo algo que você premedita, a sua influência sobre o seu marido, ela é enorme. E o fracasso dele está, de certa forma, correlacionado à sua sabedoria de aconselhá-lo. Por isso a palavra diz, se a mulher ela for tola, ela destrói a sua casa. Mas essa palavra não é dada ao homem. Porque o homem por si só já é tolo. Por si só, ele já é um tolo. Isso aqui. Ei, alô. Então, de ter usado desde o início, né? Então, irmãos, no que tange a sua esposa, o que eu te falo por último, Pedro? O que eu falei por último? Ih, lascou, hein, Pedro? Agora? Nós, mulher, não lembro, estão vendo? Se eu tivesse perguntado para as irmãs, estava na ponta da língua. O senhor falou, pastor, que vocês é tudo cambá de tolo. e somos mesmos. Se Deus tivesse feito a mulher primeiro, nós não viria. Não precisa ser macho, não, senhor. Eu vou criar escravos, não maridos. Mas Deus, brincadeira à parte, você, mulher, tem uma parte importantíssima no seu casamento. Ou terá. Então comece a buscar a sabedoria de Deus agora. Amém? Porque você não é à toa que é chamada de a coroa do marido. É você que coroa tudo na vida dele. Se a sua coroa não brilhar, ele se apaga. Vou falar sobre isso quando eu estiver ministrando sobre esposas. Eu tenho muita coisa para falar sobre esposas e principalmente para as irmãs que estão solteiras pretendendo um casamento. Eu posso te assegurar que você vai repensar muitas coisas que hoje são prioridades na sua vida. Quando você entender o que te aguarda no casamento e o que deve ser primeiro, acima de tudo. Eu te asseguro isto. Que você vai refletir e refletir muito. Amém? Meus irmãos,
Nós vamos ainda aprender muita coisa sobre isto. Mas deste pouco que eu ensinei sobre você, marido, eu quero que você carregue no seu coração. Quero que você reflita sobre cada palavra que você ouviu. Se você sair daqui apenas com um conceito, o que é a sua esposa para você? E qual foi o sacrifício que ela fez ao aceitar a sua escolha? Porque ela sacrificou, você não. Porque você continua sendo um governante sobre ela. Ela se sujeita a você. Você, dentro de uma normalidade bíblica, não. Uma normalidade sábia, sim. E o sujeitar do marido à esposa é ter ouvidos para ouvi-la. Mas lembre-se, esposa, para o seu marido confiar em você, no seu conselho, você precisa se mostrar ser sábia. Porque tolo será ele se ouvir uma tola. Pense nisso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor.